galera, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um tema que eu gosto bastante, que é como é ser coordenadora com 20 anos. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que eu me sinto em relação a isso, mas principalmente como que você pode se preparar para também ser coordenador ainda cedo. Vamos nessa! Antes de mais nada, prazer em conhecer você. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Tamires Ogasawara e eu sou coordenadora de marketing digital. No meu canal eu abordo um pouquinho sobre como alavancar a sua carreira, empreendedorismo, marketing digital. Enfim, se você se interessa sobre esse assunto, se inscreva aqui e ative o sininho para receber notificações assim que vídeos novos meus saírem no ar. Geralmente quando as pessoas descobrem que eu sou coordenadora, elas ficam um pouco surpresas porque eu tenho 20 anos e elas ficam se perguntando mais ou menos como que eu consegui ser coordenadora com 20 anos. Será que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade? É o que algumas pessoas acham, mas não, eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 19 anos de idade e eu vou explicar um pouquinho como é que foi a minha trajetória antes de eu entrar nas dicas para vocês entenderem mais ou menos como é que é a mentalidade por trás, para você também conseguir ter ideia mais ou menos do que é importante e do que não é na hora de você conseguir ser coordenador cedo, se essa é a sua vontade. Então, antes de mais nada, eu acho positivo falar pra vocês qual que foi a minha mentalidade de por que eu gostaria de ser coordenadora cedo. Eu sempre gostei muito de liderança, tá? Foi um assunto que sempre me fascinou bastante e eu sempre pesquisei bastante sobre. Então eu já li livros sobre, eu já vi palestras sobre e tudo isso foi uma bagagem e tanto na hora de eu também conseguir ser coordenadora, porque eu já entendia um pouco da teoria de como que é ser líder. Eu entendia um pouco do que eu queria, de que realmente era aquilo que eu queria. Não era exclusivamente por causa do dinheiro. Eu sempre tive muito essa motivação em relação a ajudar pessoas a se desenvolverem. Eu realmente queria ensinar as pessoas e eu queria ajudar as pessoas a agregar valor na vida das pessoas. Então eu vi que a trajetória de ser coordenadora fazia sentido dentro do que eu queria. Eu sei que isso parece um pouco subjetivo, mas você ter ideia da sua meta e de por que você quer alcançar sua meta ajuda bastante na hora de você ter a motivação para fazer os esforços necessários, que eu já te digo, precisa de bastante esforço e motivação para conseguir ser coordenador, especialmente rápido. Então, pensa comigo, se geralmente uma carreira de coordenador leva de 4 a 5 anos para você conseguir chegar lá, para você fazer isso em 2 anos, quer dizer que você precisa fazer o mínimo, o dobro de esforço do que a maioria das pessoas. Então eu tenho isso em mente, antes de tentar ser coordenador cedo, você precisa estar preparado para fazer mais esforço do que a maioria das pessoas. Rapidinho, se você gosta de conteúdo sobre carreira, marketing digital e empreendedorismo, deixe o seu like e se inscreva no canal para conseguir continuar produzindo vídeos como esse. Vamos de volta para o vídeo. Eu já vou chegar nas dicas, mas antes eu preciso falar sobre algo muito importante que pode ser determinante para você conseguir ser coordenador cedo ou não. Tenho 2 aspectos que foram muito determinantes na hora de eu conseguir ser coordenadora cedo. O primeiro foi ser muito estratégica em relação a qual emprego eu iria, tá? Então eu era muito estratégica em relação a selecionar as melhores vagas, as que poderiam me dar maior chance de crescimento. E a segunda é que eu fiz uma carreira muito pautada em startups. Isso aqui é muito importante porque dentro dessas empresas você consegue ter chances de crescer mais rápido, você tem chances de realmente mostrar com base em resultados que você pode ser sim um coordenador mais jovem, que é muito mais difícil numa empresa tradicional, numa empresa muito grande, enfim, que os processos são muito burocráticos. Tem algumas coisas que eu levei em consideração na hora de selecionar as minhas vagas. Número 1, será uma vaga que parecia me permitir crescimento. E número 2, o que eu sempre levei muito em consideração é se eu tinha a ver com a empresa e a empresa parecia ser um ambiente desafiador dentro das coisas que faziam sentido para mim. Então o chamado fit cultural, ou seja, se os seus valores se alinham com os valores da empresa, pode parecer um pouco subjetivo, mas na verdade não é. Gente, é muito importante vocês selecionarem uma empresa para o currículo de vocês que converse com o que vocês gostam, com o que vocês acreditam. Ok, então sem mais delongas, eu vou para as 4 dicas, mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um like para conseguir trazer conteúdos como esse e vamos às 4 dicas. Dica número 1, que eu acredito que é uma das mais importantes na hora de você se desenvolver rápido, seja como empreendedor, seja na sua carreira,
Enfim, eu acredito que essa habilidade é muito importante. Não tenha medo de arriscar. Ao longo da minha carreira, eu tomei vários riscos para chegar onde eu cheguei hoje. Várias vezes eu estava em uma situação que eu não sabia o que fazer. Por exemplo, eu estava numa empresa grande, numa empresa que era boa, mas eu não me sentia feliz lá, eu sentia que eu não estava crescendo lá, eu sentia que apesar do salário ser bom, não era o que eu queria fazer, e eu não hesitei na hora de passar para outra empresa menor, mas que eu sabia que eu poderia construir algo próprio. Isso é apenas um exemplo de vários riscos que eu tomei para conseguir chegar onde eu estou hoje. Outros riscos que eu consigo mencionar que eu sei que algumas pessoas não tomam é aplicar para vagas que eu sabia que eu não estava 100% preparada para, aplicar para vagas em áreas que eu sabia que eu não tinha um curso ou muito menos uma graduação sobre, ir numa entrevista e não ter medo de me vender como realmente uma profissional super competente. Eu não tinha medo de falar que eu tinha confiança no que eu fazia, mas ao mesmo tempo eu não tinha medo de falar que eu não sabia determinada competência e que eu estava disposta a aprender. Gente, mentir na entrevista é horrível. Não tente enrolar, não tente ser reativo quando alguém te perguntar algo e você não sabe. Simplesmente fale, eu não sei, mas eu não tenho medo de aprender. Então, isso também é tomar um risco, porque muitas pessoas não querem admitir que elas não sabem algo. Elas são ou vaidosas ou têm medo até de ser descartadas no processo seletivo por admitir que não sabem algo. Outro aspecto também no qual eu não tinha medo de arriscar era assumir projetos que não eram apenas da minha área. Então tem vários casos de riscos que eu assumi, sejam eles pequenos ou grandes, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Não tenha medo de tomar riscos, não tenha medo de fazer decisões arriscadas. Dica número 2, não tenha medo ou hesite em aprender coisas novas. Então essa aqui é muito, muito, muito importante mesmo. Para você conseguir ser um coordenador, você tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Para você conseguir evoluir rápido na sua carreira, o tempo inteiro você tem que se colocar disposto a aprender coisas novas. Eu acredito que esse é um dos meus principais diferenciais e pode ser o seu principal diferencial, que é: eu não tenho medo de colocar a mão na massa e aprender algo que eu não sei hoje. Se alguém me pede para executar alguma tarefa e eu não sei como fazer essa tarefa, eu vou buscar informações que me ajudem a conseguir executar aquela tarefa. Então eu vou atrás de cursos, eu vou atrás de artigos na internet, ou até mesmo pergunto para alguém que eu sei que consegue executar aquilo, como que eu posso fazer para aprender. Eu não tenho vergonha de falar, eu não sei, eu preciso aprender, e muito menos eu não tenho receio em ir atrás de aprender uma competência que hoje eu não tenho. Um dos principais erros que eu vejo alguém cometendo é dizer, mas eu não sou contratado para isso. Eu sei que há casos em que isso faz sentido, mas na maioria das vezes, aprender algo novo, na verdade, vai ser vantagem para você. Na hora você pode até ficar irritado e frustrado e falar, mas eu não deveria estar fazendo isso. Mas para pensar que você está tendo a oportunidade de aprender algo novo, que em outra situação talvez você não tivesse que aprender aquilo. Então tudo que eu sei hoje foi porque em algum momento eu assumi algo que estava fora do meu escopo. Dica número 3, que tem muito a ver com a dica número 2, é: saia da sua zona de conforto. Eu sei que parece papo de coaching, mas me dê uma chance para te explicar porque isso pode ser importante para sua carreira. Na hora que você começa a trabalhar, você vai passar por várias situações que vão te deixar desconfortável. E algumas delas vão ser essenciais para você conseguir crescer. Por exemplo, aprender coisas novas é uma situação na qual pode te deixar muito desconfortável, especialmente se é uma área que você nunca teve contato antes. Por exemplo, eu fiquei desconfortável quando eu era redatora em aprender SEO. E hoje é a minha principal vertente de carreira. Se eu não tivesse saído da minha zona de conforto de saber fazer redação para a internet e ido para SEO, que era uma área que eu nunca tinha ouvido falar antes, eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje. E agora, finalmente, a dica número 4, que eu acredito que é uma das melhores, se não a melhor dica para você conseguir ser coordenador cedo. Então, antes de eu dá-la, não esqueça de deixar um like e se inscrever, porque essa dica merece. Quarta dica: não fique numa empresa apenas para fazer hora. Vá para uma empresa que agregue a você. Essa aqui eu não consigo enfatizar o quão importante ela é e o quanto as pessoas subestimam a importância de você não ficar numa empresa apenas fazendo hora. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sei que tem muita gente que tem medo de sair de uma empresa antes de completar 1 ou 2 anos de casa, achando que isso vai manchar o currículo da pessoa.
Gente, se vocês estão numa empresa há 2, 3, 4, 5 meses e estão vendo que vocês não estão chegando a lugar nenhum, não tenham medo, não hesitem em procurar outro emprego, não hesitem em procurar outra vaga que tenha mais a ver com você. Às vezes você está numa empresa há 2 semanas e você percebe que ela não tem nada a ver com você, que a vaga não estava descrevendo exatamente qual era a sua função, que você foi para lá para fazer outra coisa que você nem tinha se candidatado para fazer, e você continua lá por 1, 2, 3 anos, achando que vai manchar o seu currículo se você sair antes. Não hesite em procurar uma empresa e uma vaga que tenha a ver com você. Não vai manchar o seu currículo se você sair com 5, 6, 7 meses. Não vai ser um problema tão grande quanto as pessoas imaginam e fazem parecer. Não tenha medo, essa mudança pode agregar muito à sua carreira e não vai manchar o seu currículo sair de uma empresa antes de completar 1 ano nela, ou enfim, seja o período que você acredite, aí tudo bem você sair de uma empresa que não está te agregando ou que não tem nada a ver com você. Então é isso, essas foram as 4 dicas para quem quer ser coordenador aos 20 anos. Deixe aí nos comentários quais dicas vocês acharam mais importantes. Eu gosto muito da número 4, acho que ela faz muito sentido para mim. Não se esqueçam de deixar um gostei e se inscreverem no canal e ativar o sininho para terem mais conteúdos como esse. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!